Boa tarde, boa noite. Na nossa aula de Engenharia Econômica, nós vamos dar continuidade agora ao segundo bimestre deste nosso semestre tão conturbado com o coronavírus, né? Nós vamos falar sobre o assunto 7, depreciação, e é fundamental nessa aula que a gente vai dispor. Ao final do nosso processo, quero fazer uma avaliação, né? E eu espero que a gente possa concluir isso ainda com esse vídeo. Mas vamos lá. O que é depreciação? Depreciação é decréscimo no valor venal de um bem em termos físicos, econômicos e contábeis. Está assim na nossa apostila. Ou seja, o que significa o valor venal de um bem? É o valor de mercado de um bem. Então, é o valor que o mercado, né, que a sociedade estabelece para um produto, em termos físicos, econômicos e contábeis. Do ponto de vista físico, a engenharia de produção ela já define claramente que é o desgaste, né, do equipamento ou do bem, não é, da peça, enfim. Do ponto de vista econômico, é o fato de que isso precisa ser calculado em vista de que um bem, ao sofrer o desgaste, ele tem um decréscimo no valor dele. E, sob ponto de vista contábil, não é o fato de que nós vamos registrar isso, nós vamos calcular como a depreciação ela ocorre ao longo do tempo, a perda desse valor, não é? E, portanto, o impacto que isso significa, tá certo? E aí a gente tem alguns métodos que nós elencamos na nossa apostila. O primeiro deles é o método da linha reta, também conhecido como método da depreciação linear, onde a gente vê a diferença de V com R, ou seja, da base depreciável. Considera-se que a depreciação em cada período é constante, igual a 1n avos da base depreciável. Portanto, D, que é a depreciação, é uma cota periódica da depreciação. Ou seja, nós temos o valor, não é, do bem, ele vai sofrendo essa depreciação ao longo do tempo. Por isso que essa fórmula é igual a D igual a V menos R dividido por N. Quando a gente passa um certo período, a gente está falando de K períodos, e o K varia de 0 até o número de anos que o equipamento tem como a sua durabilidade, tendo em vista que o valor ela vai sofrer deduções, né, as depreciações serão iguais ao longo do tempo, e que seria o valor VK. Por isso que a gente sofreria essa mudança nessa segunda fórmula, né, onde a gente tem um valor do bem em função desse K, que é o número de deduções, quer dizer, o número de depreciações que ela vai sofrer ao longo do tempo, tá certo? Então a gente colocou um exemplo aqui na nossa apostila, onde a gente tem um equipamento com o preço dele novo de R$10.000, apresenta uma vida útil de 5 anos. No final dos 5 anos, a gente espera que ele apresente um valor residual de R$1.000, ou seja, apenas então somente 10% do valor original 5 anos depois. Então, utilizando-se o critério de linha reta, o valor de cada cota anual de depreciação será, por essa fórmula inicial, o valor do D, que é a depreciação, V, que é o valor, né, e o R, que é o valor residual, e dividido pelo N, que é o número de anos, que é a vida útil do equipamento. Então, 10.000 menos 1.000 dividido por 5. Então, nós teríamos 9.000 dividido por 5, daria R$1.800, que é a nossa taxa de depreciação anual. E o valor contábil desse mesmo produto no final do quarto ano, então, seria, substituindo ali na fórmula, né, seria o valor do K, que seria o quarto ano, igual ao valor menos 4D. Então, seria o valor de 10.000 menos 4 vezes 1.800. Portanto, a gente teria o valor no transcorrido esse período de 4 anos, o valor de 7.200. E é o que a gente pode verificar aí nesse quadro. Ou seja, a gente tem a cota anual de 1.800, né, em que a gente calculou na fórmula. A terceira coluna, a depreciação total. E tem o valor contábil. O valor contábil é o valor de 10.000 que a gente vai decrescendo, evidentemente, essa taxa de depreciação
anual de 1.800. Então, o valor contábil na última coluna de 10.000, eu tiro o valor de 1.800, eu tenho 8.200. Aí, 8.200 eu tiro 1.800, eu tenho 6.400. E assim a gente vai fazendo de tal forma que ao final do período a gente tem, portanto, o valor residual de R$1.000. Então, o valor anual da depreciação em 1.800 e o valor da depreciação anual, ele vai tendo no primeiro ano 1.800, mais 1.800 no segundo ano, vai para 3.600, mais 1.800 no terceiro ano vai para 5.400, mais no quarto ano 1.800, 5.400 com 1.800 vai dar 7.200 e depois 7.200 mais 1.800 daria 9. Portanto, de 10.000 nós teríamos o valor final, residual de R$1.000, tá certo? Esse é um método, portanto, bastante simples, bastante genérico e que serve para a gente calcular uma taxa anual de depreciação. O segundo método é o método de Madison, ou da taxa constante. Considera uma queda maior nos primeiros períodos da vida útil de um bem. Então, diferentemente do método anterior, ele tem uma depreciação maior no começo e depois ele passa a ter uma depreciação menor. É o caso, por exemplo, de você adquirir um carro novo. O carro novo, num primeiro momento, saiu da concessionária, ele já tem uma depreciação grande, porque deixa de ser um carro 0 km e passa a ser um carro seminovo. Portanto, ele tem uma depreciação maior já no primeiro ano. Aí depois ele passa a ter uma depreciação anual. Então, o método de Madison, ou da taxa constante, caberia perfeitamente nesse exemplo. A perda por depreciação é igual a um percentual constante no valor contábil no início do período considerado, sendo VK o valor contábil do bem na época K e o K sendo inteiro, de tal forma que ele varia de 0 ao número de anos. E D, a taxa periódica constante de depreciação, a perda do valor sofrida durante o período entre K e K mais 1 seria D, depreciação do período K mais 1. K mais 1 seria o valor da depreciação sobre o valor em função do tempo, tá certo? A depreciação incidindo em função do tempo. Se o valor residual é diferente de zero, então a gente teria essa fórmula igual a R, né, que é igual a 1 menos D elevado a N vezes o V. Então o D, na verdade, permite que se calcule a taxa periódica de depreciação, tendo a vida útil e o valor residual do bem. No caso do exemplo que a gente deu no primeiro caso, então nós substituindo ali na fórmula, nós teríamos o D, que seria 1, né, menos o valor, a taxa seria referente à raiz cúbica